em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Diz assim a palavra do Senhor: havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima dos vossos deuses, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas o seu bezerro, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde sobre o carro, e colocai num cofre, ao seu lado as figuras de ouro que haveis de oferecer, em expiação da culpa, e assim enviareis que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos, e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. Amém? Podeis tomar assento. Esta passagem fala quando os filisteus vencem uma guerra de Israel, e levam consigo a arca, a presença de Deus. Eles levam consigo a presença de Deus. Eles achavam que a arca era um amuleto de tantas vitórias que Deus tinha entregue a Israel na sua saída do Egito, na entrada na terra prometida, e agora eles tomam posse da arca da aliança, da arca sagrada. Mas ao chegar à arca, a terra dos filisteus, começa a vir pragas sobre eles, pragas de hemorroidas, pragas de ratos, e eles começam a se incomodar com aquilo, e eles vão procurar os seus sacerdotes, os seus adivinhos, que dão a eles o seguinte conselho: olha, devolvam a arca, mande de volta a arca para Israel, mas não mande vazia. Peguem 2 vacas, um carro novo, coloque sobre o carro novo e envia
para que eles possam receber. Se ela for pelo caminho de Bet-Semes, é porque Deus realmente é que está pesando a mão sobre nós. Se não, foi por acaso. E aquelas duas vacas, elas seguem seu caminho, diz a Bíblia, que não se desviaram nem para a esquerda e nem para a direita, e elas foram direto àquele lugar. Para que possamos entender o que representa a arca para o povo de Deus, o que a arca simbolizava e por que eles carregavam essa arca. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 25, do número 10 em diante. Há uma ordem de Deus para Moisés, para que ele construa um tabernáculo, um lugar sagrado. E ali Deus iria visitá-los, e ali estaria o símbolo da presença de Deus, a arca. E diz assim a palavra: também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Fundirá para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás vara de madeira de acácia, e as cobrirá com ouro. E colocarás varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então a arca era o símbolo da presença de Deus. Deus se mostrava que estava com o povo, sempre que a arca estava com eles no tabernáculo, que eles levavam pelo deserto, e Deus se mostrava na sua presença. Ali havia expiação do pecado, ali a presença de Deus era vista, sentida, e Deus diz para que eles levassem a arca sobre os ombros dos sacerdotes e dos levitas. E a palavra do Senhor diz: depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Aquilo que eu estou te dando de bênção, você vai colocar dentro da arca, e ali vai servir de testemunha de tudo aquilo que eu tenho feito. Então o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha maná, que era a provisão de Deus, tinha as tábuas da lei e a vara de Arão. Quando Deus separa Arão para sacerdote, a vara de Arão ela floresceu, e ali estava dentro da arca como testemunho. Então o povo deveria ter a presença de Deus, que estava simbolizada na arca, a arca do concerto, a arca do testemunho. E eles deveriam sempre estar com esta arca. Era um símbolo da presença de Deus, e era garantia das suas guerras. Sempre que a presença de Deus estivesse com eles, era garantia da vitória em qualquer guerra que Israel entrasse, em qualquer guerra que se levantasse contra Israel. Josué, quando vai pelo deserto, e ele vai adentrar a terra prometida, ele dá uma ordem ao povo através da boca de Deus, para que a primeira coisa que entraria na terra prometida seria a arca do Senhor. Estaria nos ombros dos sacerdotes, dos levitas, e quando eles colocassem os pés nas águas do Rio Jordão, eles iriam se dividir em montão, e o povo iria atravessar o rio com os pés enxutos. Josué capítulo 3, versículo 10 em diante diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus,
eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. A arca da aliança entra na vossa frente, ela vai na frente. A arca, simbolizando a presença de Deus, é essencial para qualquer vitória, para qualquer conquista. Então a presença de Deus é essencial para qualquer vitória, para qualquer conquista. A arca, na guarda do sacerdote Eli, agora passado muitos anos, a arca está sendo guardada pelo sacerdote Eli. E nesses dias ela foi tomada pelos inimigos de Israel, os filisteus. Foi nesse tempo que a arca foi levada do povo de Israel, ela foi levada pelos seus inimigos, aí nessa passagem que eu li, que quando chega na terra dos filisteus, começa a haver ali uma grande praga. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 4, versículo 11, diz assim: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. E então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a sua cabeça. Ele traz a notícia que o inimigo havia derrotado Israel e tinha levado juntamente consigo a arca do concerto, a arca que por muito tempo tinha dado a eles vitórias. No versículo 18 diz assim: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo esta notícia de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino Icabode, e dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido, e disse: de Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A arca estava na casa de Eli, um sacerdote relapso, um sacerdote que não cuidava da sua casa e nem tinha reverência pela arca. A sua família não tinha reverência pela presença de Deus. Então nós vamos percebendo que a presença de Deus é algo essencial. Mas como temos tratado a presença de Deus? A presença de Deus é a certeza de vitórias. Mas na casa de Eli, por ser um sacerdote relapso, por não educar os seus filhos, não corrigir os seus filhos, os inimigos levaram a arca, levaram a presença de Deus. A mulher de Finéias, grávida, perdendo a vida, dando à luz ao menino, ela diz: foi-se a glória de Deus. O nome do menino representa a glória de Deus saiu da nossa casa. A glória de Deus saiu da nossa família. Tudo isso porque um sacerdote relapso, um sacerdote que não honrava a presença de Deus, que seus filhos não respeitavam a presença de Deus, eles agora têm uma grande mortandade e perdem a presença de Deus. E os filisteus, eles levam aquele grande resultado da conquista. Os filisteus, eles saíram orgulhosos: tomamos
aquilo que tem dado vitória ao povo de Israel. A nossa guerra foi vitoriosa, foi uma grande bênção. E no capítulo de número 5 de 1 Samuel diz assim: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Os filisteus tomaram a arca e pensaram ser a arca mais um amuleto ou mais um Deus. Quantas vezes nós pensamos que a presença de Deus é um amuleto ou é mais um Deus apenas? Quantas vezes tratamos a presença de Deus como se fosse algo de sorte? E os filisteus, eles levam e colocam ali junto com Dagom, o seu Deus, a casa da idolatria. Quantas vezes estamos buscando a presença de Deus e colocando em uma casa de idolatria? Achamos que a presença de Deus, ela vai permanecer onde há idolatria. Colocamos Deus, a presença de Deus, juntamente com outras idolatrias. É mais um. É apenas mais um. Não, a presença de Deus é algo vivo. Jesus disse: a minha palavra é espírito e é vida. A minha palavra é espírito e é vida. Não é algo inanimado, algo que se pode pegar e colocar num canto e deixar num canto. A presença de Deus é algo poderoso. Devemos buscar a Deus não com idolatria. Buscar a Deus realmente para honrar o Senhor. O primeiro, a casa do sacerdote Eli, um sacerdote relapso, um sacerdote que não cuidava da sua casa, não ensinava os seus filhos e estavam se perdendo, o templo estava se tornando em prostituição e Deus então sai daquele ambiente. Mas ele é levado pelos inimigos que tomam a presença de Deus e colocam juntamente com os seus amuletos, colocam ali na casa da idolatria, estão ali e agora eles começam a sofrer. Versículo de número 11 em diante diz assim: enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: envia a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus de muito agravar ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroides, que o clamor da cidade subia até o céu. Veio sobre as cidades dos filisteus grande praga, ratos e hemorroidas, e muita mortandade. Eles agora estão desesperados. O que nós vamos fazer com isso aqui? Quando o povo começa a ir para a idolatria, as pragas começam a entrar na nação. Quando o povo pensa que pode adorar a Deus misturado às suas idolatrias, as pragas começam a adentrar e há muita mortandade. É interessante quando nós não nos apercebemos que o Brasil tem uma mortandade muito alta de jovens, uma mortandade enorme, e nós não nos apercebemos que o povo, as igrejas, vivem dentro de uma idolatria. Nós temos que começar a nos perguntar: será que somos cristãos que estamos mudando a nação? Ou estamos cuidando de Deus como sacerdotes relapsos? Ou estamos trazendo Deus, a presença de Deus, com idolatria? Culto a homens, culto a imagens, esculturas, e tantas coisas que nós vamos introduzindo e não aprendemos. A arca ficou 7 meses na terra dos filisteus. Os filisteus não suportavam mais ficar com a arca.
Os filisteus agora estavam desesperados com a arca. E chama então os sacerdotes, os adivinhos, e perguntam: o que está acontecendo? Por que esta mortandade? Por que esse mal está sobre a nossa terra? E os sacerdotes respondem: olha, vocês estão com algo que é de Israel. Vocês estão com a presença de Deus. E vocês estão com Ele como se fosse mais um Deus. Como se fosse algo comum. E ali eles dão uma ordem, diz: olha, você pegue 2 vacas, separa dos seus bezerros, um carro novo, e faça um teste. Se ela for por esse caminho, é Deus que está nos afligindo. Se elas subirem por esse caminho, realmente o Deus de Israel é que está nos afligindo. Versículo 11 do capítulo 6 diz assim: puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com as hemorroidas de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. A grande pergunta que nós temos hoje é: as vacas são mais inteligentes do que nós, homens? As vacas não erraram o caminho para levar a presença de Deus. E muitas vezes nós nos perdemos no caminho. Vamos para a direita, vamos para a esquerda. As vacas foram sem se desviar para a esquerda, nem para a direita. Esses dias estava ouvindo um apresentador de programa, e ele estava dizendo: eu vendi todas as minhas fazendas. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha visto a separação de um filhote da sua mãe, de um bezerro da mãe. E ele disse: eu nunca vi algo tão triste como naquele dia que eu fui na fazenda, e o capataz, o gerente da fazenda, disse: você chegou em um dia muito bom, hoje é o dia de separarmos os bezerros da mãe. E a partir daquele dia ele disse: nunca mais eu vou criar gado e separar o bezerro da mãe. É algo terrível, é um choro que dói na alma. E aqui, para que as vacas fossem levar a arca, foi separado os bezerros. Mais um teste. Qualquer vaca, ela poderia, se ela estivesse sozinha, sem comando como ela foi, ela voltaria por causa do choro do bezerro. Mas ela estava obedecendo Deus. Ela estava obedecendo a voz de Deus. Quando nós obedecemos a voz de Deus, nada é mais importante. Não é o choro dos nossos filhos, não é nada mais importante do que a voz de Deus. Quando Deus ordena, deixe tudo para trás. As 2 vacas, elas seguem, e dentro das casas estavam os bezerros, e a separação é um choro que se ouve a quilômetros. Esse apresentador, ele disse: nunca mais eu quero ver a separação de um filho da sua mãe, por isso eu vendi todas as minhas fazendas de gado. Um apresentador do Brasil. E aqui há 2 vacas que foram separadas das suas crias. E assim fizeram aqueles homens, versículo 10. Tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Elas não foram com bezerro, mas elas tinham mandar de Deus: volta a arca para Israel. Quantas vezes Deus move céus, terra e mar para que a sua presença chegue a nós? Quantas vezes Deus está movendo para que a sua presença chegue a nós? Quantas vezes Deus vai nos dando oportunidade de levarmos a arca até a casa? Quantas vezes a palavra de Deus é levada? Eu não posso ir na igreja. Deus manda através das mídias.
Ah, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, mas a palavra chega. Porque Deus tem um propósito, que a sua presença esteja na sua casa. Deus não mede esforços para enviar a palavra. Ah, eu não estou bem. Deus envia a palavra. Porque ninguém vai poder chegar diante de Deus no último dia e dizer: eu nunca ouvi, eu não sabia. Deus tem enviado a sua palavra. E trouxeram a arca à casa de Abinadab. Trouxeram a arca, capítulo 7 diz assim: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Ficou na casa de Abinadab 20 anos. Ali ficou sem ninguém dar crédito. Nós chamamos a casa da indiferença. Quando a palavra está chegando, quando a palavra está entrando na casa, é como se não houvesse nada. É como se não fosse nada. Ouve a palavra, recebe a palavra, mas não acontece nada. Aconteceu isso durante 20 anos. Abinadab foi a casa da indiferença. A presença do Senhor adentrou na casa da indiferença. Quantas vezes a presença do Senhor está entrando na casa da indiferença? Está ali. É mais um móvel. Ah, eu sou cristão, sou evangélico, mas está ali. É a casa da indiferença. Não faz diferença alguma. A arca ficou na casa da indiferença durante 20 anos. 20 anos. Ficou ali na casa da indiferença. Quantas vezes nos lembramos de Deus nos piores momentos? Nos piores momentos nós nos lembramos de Deus. No tempo de guerra, no tempo de pandemia. Nós lembramos que existe um Deus. Lembramos que Deus é poderoso. Isso aconteceu com o rei Saul, capítulo 14 de 1 Samuel, versículo 18 e 19 diz assim, do 17 em diante. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede, quem é que saiu dentre nós? E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de arma estavam ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naqueles dias estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul aos sacerdotes: retira a tua mão. Nós sabemos que a presença de Deus pode dar vitória. Nós sabemos que a presença de Deus faz a diferença. Mas o alvoroço da vida, o alvoroço da guerra, nós falamos: deixa para lá, qualquer hora eu vou. Assim fez o rei Saul. Ele estava saindo para uma guerra, seu filho já estava na guerra. E ele ali desesperado, chama o sacerdote e diz: traga a arca, a presença de Deus. Nós não podemos sair para uma guerra sem a presença de Deus. Mas o alvoroço era tão grande, que ele chega para o sacerdote e diz: tira a mão, deixa aí, nós vamos. Muitas vezes nós fazemos isso, e ao primeiro momento parece que não teve problema algum. Mas no contar dos dias fará a grande diferença.
Quando você rejeita a presença de Deus, ao primeiro momento, parece que não faz diferença alguma. Podemos rejeitar, podemos deixar a presença de Deus para depois. Eu não estou precisando agora, eu mesmo vou resolver tudo isso. Ao primeiro momento, e muitas vezes, parece que nos saímos bem, mas Saul teve um governo desastroso. No segundo ano do seu governo, Deus rejeita o seu governo. E diz para Samuel: até quando você vai orar por este homem? Ele não tem mais nada comigo. Até quando estará Samuel orando por Saul? O meu coração, a minha presença já saiu dele. A pior coisa para um governo, a pior coisa para um país, é quando Deus já não é mais o Senhor da nação. Quando Deus diz: eu não estou mais com vocês. Quando Deus diz: olha, vai na tua força, vê o que você faz. E às vezes por um bom tempo conseguimos avançar e conseguimos conquistar, e muitas vezes pensamos: não fez diferença. Quantas pessoas estão dizendo hoje: há muito tempo que eu não participo do corpo e do sangue de Jesus, mas não tem diferença alguma. Mas é uma ordenança, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes, faça isso, faça em memória de mim. E Davi é ungido rei de todo Israel. Davi, que desde muito jovem tinha uma promessa sobre a sua vida, ele seria o rei de Israel, ele estaria à frente de todo o reinado de Israel, e ele coloca algo em seu coração agora: buscar a arca do Senhor. Capítulo 6 de 1 Samuel diz assim: e havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? E eles então tornam a enviar para Israel. E ali eles abrem mão também da presença de Deus, porque achavam que eram apenas mais uma idolatria, e eles agora levam para Israel. E quando Davi, ele toma o reinado, ele está agora governando, ele tem algo em seu coração, ele coloca em seu coração em levar a arca do Senhor para Jerusalém. Estava determinado a levar a arca do Senhor para Jerusalém, mas ele toma uma decisão, talvez olhando como os filisteus tinham feito, colocou sobre carros de boi, sobre os bois puxando, as vacas puxando, e ele diz: levaremos a arca para Jerusalém. E ali ele começa então aquele processo de levar a arca para Jerusalém, mas de uma forma contrária àquilo que Deus tinha ensinado, aquilo que Deus tinha determinado para que eles fizessem. De uma forma que eles vão levando a arca em carros de boi, e chega um momento que eles estão levando a arca, o boi, a roda bate alguma pedra e a arca vai cair. E chega ali, se aproxima um homem, Uzá, e ele vai segurar a arca, e a arca que estava tombando, aquele homem é fulminado no momento que toca a arca da presença de Deus. Eles estavam fazendo de uma forma contrária de tudo aquilo que Deus tinha estabelecido. Nós podemos dizer que muitas vezes nós queremos levar a presença de Deus, mas como nós queremos, e não como é determinado. Havia uma determinação que a arca de Deus só poderia ser carregada aos ombros dos levitas e dos sacerdotes, não em carro de boi. Mas
ele, na boa intenção. Sabe, hoje nós estamos criando muitas coisas na boa intenção. Isso é para atrair os jovens. Isso é para encher a igreja. Isso é para fazer aquilo. É a nossa maneira. Deus mandou fazer isso. Deus nos ordenou isso. E Davi, ele toma a sua decisão. Eu vou fazer o melhor. Ele separa 30 mil dos melhores homens. Carros que nunca tinha sido usado por ninguém. Davi estava de boa intenção. Mas há um ditado que diz: de boa intenção, o inferno está cheio. Não podemos servir a Deus como eu acho que deve servir a Deus. Não devemos conduzir a igreja do jeito que eu acho que deve conduzir a igreja. Nós temos que conduzir a presença de Deus sobre os ombros dos levitas e dos sacerdotes. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos. Eles tinham separado todo tipo de instrumentos. Eles estavam levando ali para que a arca chegasse até Jerusalém. E eles tinham preparado o melhor. Eles tinham levado os melhores músicos, preparado os melhores homens para se achegar a Jerusalém. Quando se começa errado, é certo que a qualquer momento a alegria vai acabar, dando lugar à tristeza e à frustração. Quando nós começamos as coisas erradas, a certeza é que vai terminar errado. E vai dar lugar à frustração. Porque tantas pessoas estão frustradas com a igreja? Porque começamos errado. Quando se começa errado, traz a frustração. Porque tantas famílias estão frustradas? O rei Davi está fazendo o melhor. Uzá tentou proteger, porém não era a maneira correta. Não era a maneira correta. Muitas vezes nós falamos: não, mas Deus, Ele olha a intenção. Não. Deus dá ordenanças. É assim que eu quero. Muitas vezes nós, hoje estamos pintando a igreja até de preto. Faz alguma coisa pintar a igreja de preto? O preto nunca simbolizou paz nem alegria para nós. Mas estamos pintando porque achamos, porque o marketing diz que é bom. Mas o que Deus diz? Quando Deus dá ordem sobre o tabernáculo, Ele dá as cores. Eu quero estas cores. E ali não existe o preto. Mas nós estamos repletos de boa intenção. É para ver melhor o altar, é para ver melhor o pastor, é para ver melhor os músicos. É boa intenção. Mas será que Deus pediu isso? Será que Deus tem nos conduzido a esse tipo de culto, a esse tipo de atitude? Davi estava cheio de boas intenções. O melhor. Ele, como rei, tinha separado o melhor, os melhores músicos, os melhores homens, 30 mil homens. Ele fez aquilo que ele achava certo, aquilo que ele achava que era correto. Mas ele, como rei, tinha por obrigação de conhecer a lei. Um sacerdote, ele tem por obrigação de conhecer a lei de Deus. Às vezes o povo erra, mas quando o sacerdote leva o povo ao erro, todos que estão com ele sofrerão. Todos que estão com o sacerdote errado sofrerão as consequências. Eu vou em qualquer igreja, qualquer pessoa coloca a mão na minha cabeça. Sim, tudo que ele tiver passa para você. Há altares que estão em adultério, e quando ele coloca a mão sobre a sua cabeça, transmite o adultério. Pensamos que servir a Deus, trazer a presença de Deus, pode ser como eu quero. Mas eu gosto dos louvores de lá.
é a palavra. Aquilo que louvores nós damos em gratidão a Deus. Mas quando Deus fala pela sua palavra, Deus está dizendo, é assim que deve ser. É assim que eu quero. Quantas pessoas hoje, da mesma forma, em decepção, talvez como o rei Davi e Uzá, fazendo as coisas de forma equivocada. Tudo deu errado no intento de Davi. E com isso ele desiste. E deixou a arca. Ele vai buscar a arca com os carros novos, animais que nunca tinham sido usados, com os melhores instrumentistas, melhores músicos, melhores cantores. Mas ali, quando Uzá vai tocar na arca, ele não podia tocar na arca. Ele é fulminado. E aquilo entristeceu o coração de Davi. E ele diz, como eu vou levar a arca? Como eu vou levar de volta para Jerusalém? Eu tinha boa intenção, eu queria levar de volta para Jerusalém. Como que eu vou fazer agora com esta arca? Capítulo 6 de 2 Samuel, diz assim, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Belém de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a arca, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Giteu. Uma decepção. Davi estava fazendo melhor. Melhores músicos, melhores instrumentos. Muitas vezes nós pensamos que Deus é obrigado a receber o nosso louvor só porque nós achamos que é o máximo. Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele vai receber a nossa adoração só porque nós achamos que é o máximo. Quantas decepções estão dentro das fileiras da igreja hoje? Quantas decepções? Pessoas que tocaram na arca que não deveriam tocar. Pessoas que, por achar que tocam um instrumento, acham que poderiam louvar a Deus. Pessoas que pensam que servir a Deus, ainda que seja o maioral da terra, Deus não aceitou. Não havia alguém em Israel tão amado quanto Davi. Deus amava Davi, mas quando ele faz as coisas fora da ordenança de Deus, Deus não poupa. Quantas vezes achamos que Deus, Ele é obrigado a receber o nosso culto manco, nosso culto de qualquer jeito. Eu vou.
Muitas vezes nós estamos perdendo tempo achando que estamos louvando a Deus. Muitas vezes estamos perdendo tempo indo à igreja e não indo a Deus. Há uma grande diferença: ir à igreja e ir a Deus. É uma grande diferença. Então, ali estava o homem que ele tinha dado o seu melhor, entregado o seu melhor, mas Deus disse não. E isso trouxe uma decepção a Davi. Trouxe algo que entristeceu o seu coração. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a presença de Deus? Eu tinha boa intenção. Eu queria fazer o melhor, entregar o melhor. E Deus disse: não. O teu melhor não é o melhor que eu quero. A maneira que você está fazendo não me agrada. A maneira que você está fazendo não é como eu ordenei. Mas pensamos que a quantidade de pessoas, ele pegou 30 mil pessoas, dos melhores de Israel, separou os melhores. Quantas vezes pensamos que Deus está preocupado quantas pessoas? Deus trata individual. Poderia ter aqui 1000 pessoas, Deus estaria falando com você nesta manhã. Deus sentaria ao teu lado e iria te direcionando. Olha, é disso que eu não estou me agradando. É isso que você está fazendo que eu não estou feliz. É isso que você pensa que está fazendo melhor, mas eu não estou aceitando. Não é quantas pessoas. E Davi tinha ali 30 mil dos melhores homens, músicos, cantores, guardas. Ele tinha separado o melhor. E ele diz: como eu vou levar? E sem querer tocar ou chegar mais próximo à arca agora, Davi toma uma decisão. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Giteu. Quando a Bíblia fala, a origem está dizendo Giteu, não é do nosso povo. Muitas vezes alguém que não é do nosso povo, alguém que não é chamado, recebe melhor a presença de Deus do que nós. Giteu, ele era parente de Golias, da tribo de Golias, da turma de Golias. Mas Davi pega a arca agora e leva para a casa desse homem, uma casa à beira do caminho, fora da cidade. As cidades eram muradas. Quem morava fora das cidades eram as pessoas menos importantes. E na beira do caminho, para não transportar mais, Davi vê uma casinha. Ele diz: vamos deixar ali naquela casa. E ficou a arca em casa de Obed-edom, o Giteu, 3 meses. 3 meses ficou a arca na casa de Obed-edom. E era um lugar de passagem. Como é que antigamente se levavam as mensagens? Através das caravanas. Quando as caravanas passavam, iam até Jerusalém, iam trazendo as novidades que estavam acontecendo, o que tinham ouvido. E eles traziam as novidades para a cidade. Eu digo que uma criança de 5 anos recebeu mais informação nesses 5 anos do que Abraão nos seus 120 anos de existência. Uma criança nos nossos dias, de 5 anos, ele já tem mais informação do que Abraão recebeu na sua vida inteira. Uma criança de 5 anos já recebeu mais informação. Então, quando começa a chegar as caravanas a Jerusalém, então começam a avisar a Davi. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi buscar novamente a arca. A notícia que chegou a Davi: olha, a arca ficou na casa de Obed-edom. A mulher era estéril, teve filhos.
a sua casa, a sua terra não produzia nada, precisa ir lá ver que maravilha, que bênção. Sabe, era uma terra seca, começou a arrebentar fontes de águas. E a notícia era espetacular, porque nós só damos notícias boas depois de dar várias ruins. Então era uma notícia espetacular. A presença de Deus na casa de Obed-edom fez algo maravilhoso. Se lembra quando deixou a presença lá? Era uma casa pobre, miserável. Agora Deus está abençoando. E avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Quando você recebe a presença de Deus como deve ser recebida, eu costumo dizer, não tem como andar com Deus e não prosperar. Se você anda com Deus, naturalmente a prosperidade estará na tua vida. A planta, a árvore, ela não geme para dar fruto. Nós que gememos para ter prosperidade. Oh Senhor, eu quero prosperar. E chora, e faz jejum, e faz sacrifício, e faz isso. Não. Quando você anda com Deus, você vai prosperar, vai frutificar naturalmente. Não precisa gemer, não precisa sacrifícios, não precisa exageros. É só caminhar com Deus. Tudo na casa de Obed-edom começou a mudar. Por que começou a mudar? Porque ele recebeu a presença de Deus. Como Abinadab? Como Eli? Não. Uma casa simples, mas ele preparou o melhor lugar. Quando ele ficou sabendo que a arca de Deus iria entrar na sua casa, ele preparou o melhor lugar. E tinha reverência pela presença de Deus. Nós temos que preparar o melhor lugar para a presença de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você é uma casa o quê? Como a casa de Abinadab? A casa da indiferença? Tanto faz se Deus está ou se Deus não está? Você é o rei Saul, que qualquer dia nós temos tempo para ir buscar a presença de Deus? Havia uma guerra, mas ele diz, abre mão. Quantas pessoas estão passando por privações, por tentações, por tantas coisas terríveis, e alguém diz, vamos à igreja, e ela diz, hoje não, hoje não. Mas vamos à igreja, ouvir uma palavra, Deus vai falar com você, e ela diz, hoje não, hoje eu tenho outras coisas para fazer, hoje eu não estou precisando da presença de Deus. Nós temos multidões agindo como Saul. Ao primeiro momento, parece que tudo está normal. Mas Deus não quer mais nem que ore por você. Deus disse a Samuel, eu sei que dói ouvir isso. Mas tem pessoas hoje que talvez não vale a pena mais orar. Porque não recebe de mau grado, recebe com desdém, zomba. Tem pessoas que você está querendo dar a libertação para a vida dela, e ela diz, não, mas está morrendo, está com uma vida destruída. Se olhasse para os que servem a Deus, não precisaria nem pregar o evangelho. Deus disse para Moisés, coloque dentro da arca o testemunho do que eu vou fazer com vocês. Quando a arca ia, aquilo que Deus tinha feito com eles, estava ali como testemunho. Eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus da palavra, e eu sou o Deus que separa. Eu sou o Deus da unção. É o testemunho. Se olhassem para nós, iríamos ver como a casa de Obed-edom. Davi, quando ouviu a notícia, ele correu buscar. Se você que está ouvindo hoje, está sabendo das bênçãos que Deus tem feito, corre buscar a presença de Deus. Pare de trazer Deus à casa da indiferença. Pare de trazer
Deus na casa que não há disciplina, na casa de Eli. Deixe de ser como Saul, qualquer dia a gente vai. Não, busque. E Davi então, ele agora busca, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, tudo que tem por causa da arca de Deus. Foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho, e assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e com som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. A geração de Saul despreza a presença de Deus. Se você não honrar a presença de Deus, a sua geração vai desprezar a presença de Deus. Se você não honrar, a próxima geração vai desprezar. E por desprezar, se tornará estéril. A presença de Deus traz cura, traz bênçãos e traz milagres. Você crê nessa palavra? A casa de Obed-edom se tornou a casa da fertilidade, a fonte de água romperam, a esposa engravidou, todas as bênçãos vieram, e ele nem sabia o que era cultuar a Deus. Mas a presença de Deus foi recebida. Receba a presença de Deus esta manhã. As bênçãos virão sobre a sua casa, sobre a sua família. Se coloque em pé. Peça ao Senhor que te dê sabedoria. Que não vá pela sua própria intenção. Ah, eu acho que é assim. Não. Se Deus deixou a sua palavra, se Deus deixou a Bíblia Sagrada, é por ela que nós somos guiados. Ela é a bússola para a nossa vida. Não dê ouvidos aos que dizem a Bíblia está ultrapassada. Não dê ouvidos para aqueles que estão tentando te tirar da verdadeira adoração. Fale com o Senhor nesta manhã. Que o Senhor se mostre, que as boas novas cheguem aos teus ouvidos, como chegaram aos ouvidos de Davi. E Davi, desta vez, ele faz tudo corretamente. Carrega nos ombros dos sacerdotes e dos levitas. E cada 6 passos, ele sacrificava ao Senhor. Ele agradecia ao Senhor. Não se esqueça de agradecer a presença de Deus. Fale com Deus essa manhã. Senhor, me ensina a te servir. Me ensina a te buscar. Senhor, são tantas decepções que eu tenho passado. Senhor, tantas coisas têm acontecido nessa caminhada, porque eu tenho tentado trazer a tua presença da minha maneira, como eu quero, como eu penso, como eu acho que deve ser. Senhor, me ensina pela tua palavra como deve ser, como eu devo te servir, como eu devo carregar a tua presença. Senhor, eu sou o teu tabernáculo. Senhor, pouse na minha casa. A arca procurava um lugar para pousar. Seja a casa Obed-edom, o lugar que recebeu com alegria a presença do Senhor. Senhor, nesta manhã, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Senhor, direciona o teu povo, direciona esta igreja.
Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Senhor, não nos permita, Senhor, trazer a sua presença em meio à idolatria. Não nos permita, Senhor, trazer a sua presença em meio à indiferença. Não nos permita, Senhor, trazer a sua presença, Senhor, quando eu quiser. Não, Pai. Venha fazer morada em nosso coração. Entra, Senhor, em nosso coração. Purifica a nossa casa. Santifica a nossa casa. Faça, Senhor, a nossa casa frutificar. Traga prosperidade. Tira, Senhor, toda infertilidade. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.